Olá, meus queridos alunos, estamos de volta agora com a nossa aula de ensino religioso, nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E hoje nós encerramos então o nosso conteúdo, a nossa última aula de ensino religioso desse ano letivo de 2020. Então, pessoal, vamos ficar atentos a esse texto, vamos fazer uma reflexão e ver aquilo que nós podemos aprender para a nossa vida. Que lição nós podemos tirar desse texto? O que nós podemos aprender? E com esse texto, com essa reflexão, nós vamos estar encerrando a nossa aula de ensino religioso desse ano. O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve. É um lookout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei-o uma vez como tivera a ideia de gritar aquilo. "Então, você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados. O jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo, e às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar, e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. "Não é ninguém, é o padeiro." E assobiava pelas escadas. Pessoal, para refletir, Deus me conhece mais do que qualquer pessoa. Ele sabe todos os meus segredos, dificuldades, preocupações, e mesmo assim, Ele me ama e cuida de mim. Com esse texto, nós podemos aprender muito para a nossa vida. Que ninguém é mais importante que ninguém, que todos nós temos a nossa importância. Jesus não faz diferença entre as pessoas. Ele não tem preconceitos. Para ele, todos nós somos iguais. Ninguém é mais importante que ninguém.
Você já se sentiu rejeitado por alguém? Ou já viu alguma pessoa sofrer algum tipo de preconceito? Alguma vez você já se sentiu rejeitado por alguém? Pelos colegas, na rua, por alguém? Ou você já viu alguém, uma pessoa, ser rejeitada? Sofrer algum tipo de preconceito? Então, pessoal, vocês vão fazer essa reflexão. Não vou pedir para vocês fazerem atividade mais, tá? Então, vamos ficar só para vocês refletirem aí com a família. Deus ama a todos os povos de qualquer raça, língua, nação e quer ensinar-nos a agir assim também. Nosso país é o resultado da mistura de muitos povos e raças. Observando ao nosso redor, em nossa própria cidade, podemos comprovar isso. Qual é a origem do povo da sua cidade? Qual é a origem do povo que mora aqui em Juranda? Que raças podem ser observadas em sua cidade? Nós podemos observar várias origens, várias raças. Quais as contribuições que essa miscigenação, que é a mistura de raças, trouxe ao local onde você vive? Que tipo de preconceitos podemos perceber bem próximos de nós? Como, por exemplo, em nossa casa, na escola, na família, que tipo de preconceito nós podemos ver ou sentir? Então, pessoal, infelizmente, nós ainda vivemos em um mundo onde há muito preconceito. Pessoas se sentem melhores que outras, mas nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Nós somos todos importantes. Cada um de nós temos a sua importância. Deus, ele não faz diferença com ninguém. Para ele, todos nós somos iguais. Então, pessoal, com essa reflexão, nós encerramos a nossa aula de ensino religioso desse ano letivo de 2020. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Ele nos abençoe, que nos proteja e que 2021 seja um ano de muita alegria, saúde, paz e muito amor para todos nós. Fiquem com Deus.